Estamos agora na nossa 12ª lição do livro O Princípio de Tudo, a saga de José do Egito. Vamos estudar um pouquinho a história desse homem de Deus que tem muitos a nos ensinar. Se vocês se recordarem das lições anteriores, nós vemos que Jacó teve 12 filhos, né? E José é o primogênito da sua querida amada esposa Raquel, a quem ele amava muito, né? E acho interessante porque na vida de Jacó, ele passou por uma família em que os pais tinham suas preferências. E ele replicou isso na sua própria família. Ele deixava claro para todo mundo que o filho preferido dele era José. Não eram os outros 10 filhos de Lia e filho das escravas, mas era o filho que nasceu de Raquel, que era o seu preferido. E José, desde pequeno, era muito paparicado. Tem esses pais que paparicam mais um filho do que o outro. Jacó fazia isso. Então José ele nasceu nesse ambiente em que ele era o filho amado, o filho querido, o filho desejado. Então, desde cedo a gente vê assim em José essas características. E é interessante que José, uma escolha de Deus, dá sonhos a José. Então ali ele sonha com os trigos, com os feixes de trigos se curvando, e o feixe dele em pé e os outros se curvando diante dele. Além disso, ele tem aquele outro sonho onde a lua, o sol e as estrelas se curvavam diante dele. E esses sonhos revelavam algo interessante. Revelavam que José era o escolhido de Deus para ser uma provisão para a sua casa e para a sua família. Mas na mocidade, na sua infância, na sua adolescência, na sua imaturidade, ele contou esses sonhos aos seus irmãos. E seus irmãos que já não estavam muito alegres com ele, né? Olha só que diz o verso 37, o capítulo 37 de Gênesis, capítulo 37, versículo 3. Ora, Israel amava mais a Jacó, Jacó amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Os irmãos de José já não podiam falar pacificamente com José, porque eles sentiam esse amor do pai deles mais por ele. E agora José conta esses sonhos e seus irmãos ficam muito mais bravos com ele. O que acontece? Eles estão no campo trabalhando e José vai levar notícias, vai levar alimento para eles, e eles têm uma seguinte ideia: olha, estamos só nós aqui no campo com José, o preferido. Vamos matar ele. Vamos roubar-lhe a túnica, rasgar suas vestes, vamos matar ele. E um dos irmãos fala assim: não, vamos pensar outra coisa, vamos pensar melhor em algo. E nessa indecisão colocaram ele ali num poço. E ele ficou no poço. Passa então uma caravana de egípcios e ele é vendido como escravo para essa caravana que estava indo para o Egito. E a história de José só vai piorando. Ele chega ali no Egito e ele é vendido como escravo para Potifar, um dos oficiais do faraó. Cara muito importante, general de guerra, importantíssimo. Só que José tinha a bênção de Deus. José era fiel ao Senhor, era temente a Deus. E ali na casa de Potifar, ele cresce tanto como servo, como escravo, que Potifar coloca ele como administrador de toda a sua casa. Então José, que era um escravo, não era ninguém, se torna um exímio administrador na casa de Potifar. E abaixo de Potifar só tinha José. E ele começa a cuidar das coisas de Potifar e a casa de Potifar prospera. Amados, que lição nós temos para a nossa vida hoje? Será que você tem dado o seu melhor, servido no seu trabalho, no seu emprego, como se fosse ao Senhor? Às vezes você está reclamando demais do seu trabalho, reclamando demais daquilo que o Senhor deu para você, mas às vezes o que está te atrapalhando não é o seu trabalho, mas é como você vê o seu trabalho.
E ali José prosperou, não só ele, mas toda a casa de Potifar. Só que a mulher de Potifar ficou, olha, José é bonito, quero ele. E a única coisa que Potifar proibiu José era de deitar-se com sua esposa. Mas a mulher queria José. Então José foge ali e aquela mulher, através do seu engano, mentira, diz a seu marido que o José queria abusar dela, queria tomar ela à força. E José era só um escravo. Era a palavra dele contra a da esposa do general. Então ele é enviado para a prisão do Egito, para a prisão do faraó. Que situação difícil. Ele não errou. Ele não errou com seus irmãos, ele não errou com Potifar, mas mesmo assim está recebendo a punição de tudo isso. E ali na cadeia, na prisão, ele sendo fiel a Deus, obedecendo a Deus, sabendo do propósito de Deus, ele continua sendo ele mesmo, fazendo tudo do bom e do melhor. Ele consegue o favor do carcereiro e cuida da prisão junto com o carcereiro. Imagina, o prisioneiro agora é gerente da prisão. Aquele que estava preso agora se torna a pessoa responsável ali dentro, líder. Que coisa maravilhosa. José era extraordinário. Quando nós estamos nos piores momentos da nossa vida, a gente murmura, fala mal, acha ruim. E às vezes fica perguntando para Deus por que a gente não prospera. A gente não prospera porque nós vemos somente as nossas limitações e não vemos aquilo que Deus nos deu e exercemos isso com autoridade e propósito. Ali na prisão, vemos então a história dos sonhos do padeiro e do copeiro do faraó. José revela os sonhos e aquilo que ele revela se cumpre. Ele fala assim, olha, lembra de mim, quando você estiver lá com o faraó, lembra de mim. Porque eu estou aqui nessa prisão há tantos anos e não fiz nada de errado. E o cara volta para trabalhar com o faraó e se esquece de José. Nossa, como é difícil ser esquecido, não é mesmo? Mas esse esquecimento é provisão de Deus. Sabe, amados, quando você imagina comigo, se aquele homem tivesse lembrado, não tivesse se esquecido de José, o faraó ia libertar José, José ia sair da prisão e ia fazer o quê? Só ia sair da prisão. Ia ter que trabalhar lá de algum jeito, ganhar sustento de algum jeito. Mas por causa desse esquecimento, no tempo certo, o faraó tem um sonho. Ele conta esse sonho na sua corte, ninguém consegue descobrir e revelar esse sonho. Aí o homem que estava preso com José lembra, olha, tem um cara na prisão que pode revelar esse sonho para o Senhor, ó rei. Às vezes o esquecimento é a melhor coisa de Deus para nós, sabia? Não é que Deus se esqueceu, mas Ele faz as pessoas se esquecerem para que eles possam lembrar de nós no tempo certo, na medida certa, para resolver o problema certo. José saiu da prisão, revelou o sonho e se tornou governador do Egito. Acima dele só estava Faraó. Deus tem preparado o melhor para mim e para você. Confie e mesmo no tempo de esquecimento, saiba que Deus tem reservado o melhor e o tempo certo para fazer na sua vida e na minha vida. José então se torna governador do Egito e aquela revelação que ele teve dos sonhos do faraó, 7 anos de fartura, 7 anos de fome, começa a acontecer. Passa-se 7 anos de fartura, ele junta comida, junta nos celeiros, e quando chegam os 7 anos de fome, ele começa a vender o alimento às pessoas. A fome toma conta de toda a terra, inclusive ali na terra de Canaã, onde morava sua família, seu pai Jacó e seus irmãos. Então, Jacó envia seus filhos para o Egito para comprar alimento. Então, os irmãos de José chegam no Egito para comprar alimento e falam com José, mas não o reconhecem, não sabem quem é José que está ali diante deles. E José fica todo emocionado, tenta ali dar uma disfarçada e ele arma toda uma situação para que
o pai dele e o outro irmão dele, Benjamim, viesse para a terra do Egito. E acho isso interessante que os sonhos começaram a se realizar. Tem aquele sonho dos trigos se dobrando para o trigo dele, ali os irmãos dele chegam e se curvam diante dele. E o sonho é realizado. Aquilo que ele sonhou lá na sua infância, agora é realizado na sua vida adulta. Então nós vemos aqui todo esse trajeto de José, um sonhador que sofreu, mas conquistou. Amém? E a história de José se encerra, amados, trazendo seu pai e toda a sua família para a terra do Egito. Ele traz todo mundo para cá. Então o povo de Israel, os seus filhos, vivem ali na terra do Egito junto com José. E terminando o livro de Gênesis, nós vemos ali a morte de Jacó. E a história de José continua. A história de José não acaba aqui não. Tem muita coisa para vir. Então na próxima lição nós vamos estudar sobre o início do êxodo, né? José era um grande líder. E agora Deus vai levantar um outro líder para libertar o povo.